Flamengo querendo Lucas Paquetá. Flamengo também tentando contratar Thiago Almada. Flamengo já fechou com o novo goleiro para esse ano. E o Mengão titular, quando é que volta? Vamos conferir essas principais notícias relacionadas ao Flamengo exatamente agora, meu caro amigo. Nação, é o seguinte, a gente sabe que notícia do Flamengo pipoca a todo momento, então não exija muito da edição desse vídeo aqui, porque eu peguei as principais notícias que saíram agora de tarde, aquela correria danada para poder trazer as principais notícias, tudo isso para você ficar informado sobre o que acontece com o seu time de coração, o seu Mengão. Então a principal notícia para este momento é que o Flamengo está de fato tentando a contratação de Lucas Paquetá. O Flamengo estava disposto a desembolsar cerca de 220 milhões de reais por Lucas Paquetá. É muito dinheiro, meu caro amigo, muito dinheiro. Por isso eu pergunto a você, você acha que vale essa contratação de Lucas Paquetá? Cerca de 220 milhões de reais. O Flamengo está tentando fazer essa contratação, visto que o jogador expressou o desejo de voltar ao Brasil e o Flamengo tenta de todas as formas fazer uma grande contratação para esse ano. O Flamengo já fechou com o zagueiro Vitão, já fechou com um jovem goleiro que eu vou falar dele agora logo, e o Flamengo está tentando buscar um grande jogador para poder complementar o elenco. E esse nome, Lucas Paquetá, surgiu devido ao fato do jogador ter mostrado interesse de voltar ao Brasil. O Flamengo também está tentando Thiago Almada, mas essa contratação é um pouco mais complexa. Tanto o Flamengo está querendo o Thiago Almada, o Palmeiras também está disposto a desembolsar uma grana absurda por Thiago Almada e o Benfica também entrou na jogada. Então o que tudo indica será um leilão. Eles estão fazendo um leilão pelo jogador, então quem pagar mais vai levar o jogador. Agora eu não sei se isso é certo, né? A gente tem que ver se o jogador, para onde ele quer ir. Agora ficar leiloando, quem dá mais pelo jogador, é uma situação complexa. O Mengão fez a contratação do jovem goleiro Endriel junto ao Gil Vicente, é isso mesmo? Eu vou confirmar o nome do time, porque eu sempre esqueço o nome do time aqui. É isso mesmo, Gil Vicente. O Flamengo pagou cerca de 9 milhões de reais pelo jogador, cerca de 1,5 milhões de euros, e eles aguarda o jogador no Ninho do Urubu para fazer exames médicos, aonde esse jogador chegará para somar ao elenco do Flamengo, visto que Matheus Cunha é um jogador que assinou com o Cruzeiro e que o Flamengo ficou sem reserva agora, sem goleiro reserva. O Flamengo queria o Brazão, mas aí, visto que o Brazão não vai querer ir pro Flamengo, diz que quer permanecer no Santos, que o Santos tá montando um super time aí com Gabigol, Neymar, então, né, eles preferiu ficar lá do que vir jogar no Flamengo. Tudo bem, escolha do jogador aí, né? A gente sabe que, né? Depois se arrepende, né? Depois se arrepende, porque era melhor ter vindo pro Flamengo. Vai que ganhava-se a vaga de titular, né? Ia ganhar mais, então. E o Mengão, meu caro amigo, muita gente se pergunta, quando retorna o time titular do Flamengo? Ao que tudo indica, o time titular do Flamengo só vai retornar no jogo contra o Vasco. Para que não me falhe a memória, na notícia do GE, é a terceira rodada do Campeonato Carioca. Então, o time titular do Flamengo, os principais jogadores que retornaram hoje, segunda-feira, para poder complementar o seu treino, para poder fazer o treino de volta, esse time titular só vai jogar contra o Vasco, né? Se eu não me engano, é dia 21. E outra notícia também importante para o Flamengo é que está rolando aí muita crítica relacionada ao Flamengo, onde o Flamengo parece que está fazendo uma espécie de inflacionamento em relação aos jogadores no Brasil. O Flamengo recentemente fez uma contratação muito absurda, tentou uma contratação absurda de muita grana por Caio Jorge, e por esse motivo o Cruzeiro teve que desembolsar uma grana para poder aumentar o salário do jogador e aumentar a multa rescisória do jogador. Ou seja, o Cruzeiro, que já estava mal, né, no caso relacionando a dinheiro, teve que fazer uma proposta ainda maior por Caio Jorge para que ele permanecesse no Cruzeiro. Ou seja, muita gente acha isso paio, né? Porque o Flamengo vai lá, inflaciona o jogador, faz com que suba o salário dele e o clube tem que aumentar o salário desse jogador para que esse jogador não vá embora ou não se sinta de alguma maneira desvalorizado, porque o Flamengo estava disposto a pagar mais. Porém, entretanto, contudo, muitos jornalistas defenderam o Flamengo, dizendo que isso sempre aconteceu quando o Flamengo era pobre. Muitos times de São Paulo, times do Rio Grande do Sul aliciavam jogadores do Flamengo, dizendo prometer salários melhores, condições melhores de trabalho, aonde o Flamengo, né, naquele momento não tinha condições de manter esse jogador,
e esse jogador acabava saindo. Um exemplo que eu lembro disso, que isso aconteceu, foi do Everton, quando ele chegou, saiu do Flamengo, saiu em alta no Flamengo, era ídolo da torcida, e foi pro São Paulo. Chegou lá, ficou deslumbrado com a estrutura do São Paulo. Meu Deus, que lindo, tudo maravilhoso. E aí, meu amigo, a gente sabe o que aconteceu, o fim do Everton. Não ganhou absolutamente pelo time do São Paulo, ninguém lembra dele em nenhum lugar. Então, assim, a gente sabe que isso pode acontecer mesmo, o Flamengo ir lá buscar contratação. Mas o que fazer? Só porque o Flamengo tem dinheiro não pode buscar o jogador? E é por esse motivo, o Flamengo recentemente agora está tentando buscar o Paquetá. O Flamengo agora está negociando de igual para igual com a Europa. O Flamengo tem como bater de frente com times europeus. É bem possível que numa disputa dessa aí, em termos de dinheiro, quando se trata do Benfica, por exemplo, o Flamengo tem mais condições do que o próprio Benfica. Eu vi uma reportagem onde que o Flamengo na Europa, na Espanha, o Flamengo seria o quarto colocado. No caso, seria Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e o Flamengo seria o quarto colocado em termos financeiros. Ou seja, o Flamengo ficaria à frente de Sevilha, de Real Betis. Então o Flamengo está em outro patamar, em um patamar absurdo, aonde o Flamengo de fato vai sim buscar fazer as contratações, vai querer contratar os jogadores melhores do Brasil e o time que se vire depois para poder tentar valorizar esse jogador, porque a gente sabe que também isso não acontece só ao Flamengo. O Palmeiras fez recentemente tentando uma investida para cima do Pedro, aonde que o Flamengo teve que aumentar o salário do jogador, teve que mostrar o projeto, e aí, numa confusão de lá da cá, o Pedro tem contrato com o Flamengo e ele acabou por ficar no Flamengo, mas era numa época onde ele estava sendo reserva do Gabigol, naquela situação onde o Gabigol também não estava numa situação muito boa de fazer gols, né? Porém, meu caro amigo, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Flamengo está fazendo certo? Acha que essas contratações que o Flamengo está tentando fazer, essas investidas que o Flamengo está fazendo por esses jogadores, é uma boa? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Aproveita e já me segue aí, porque eu vou fazer um vídeo maior, com mais detalhes relacionados a essas notícias e sairá amanhã, beleza? No mais, agradeço pela sua audiência e sua paciência, por ser essa pessoa incrível e por torcer pelo Mengão. Te vejo no próximo vídeo e tchau!